nosso querido e amado pastor. Senhor amado, Pai querido, Senhor amado, eu te peço, meu Pai, abençoa a vida do pastor Nelson, Pai. Senhor amado, usa a vida dele, meu Pai, assim como o Senhor já veio usando dele hoje, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Pai, que o teu servo vai ser usado por ti para falar conosco poderosamente, meu Pai. Usa a vida dele para falar conosco, Pai. Se for necessário, Senhor, nos corrigir, meu Pai, nos corrija, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, nesta noite, é o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, e desde já eu quero agradecer a oportunidade, que as palmas louvem a Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Muito bom. Projetos aí com sua família. A gente vê que as lutas vêm, as dores afloram, mas continuar fazendo aquilo que Deus determinou para o nosso coração, né? Vamos ver também o Benício, louvado seja Deus. Bom também ver o Silene, que está inteiro, Sara, muito bom, amém? Irmãos, eu quero contar uma historinha para você. Eu não lembro muito bem o ano, mas você tem a memória melhor do que a minha. Teve um tempo desse aí que eu não lembro se foi um homem ou foi uma mulher que roubou, acho que 1 litro de leite no mercado e foi preso. Não sei se você lembra. Uma mulher. Mulher, né? Ela foi presa. Então a fome, a necessidade nos leva a fazer coisas que nos faz pagar um preço, uma pena. E tem um ditado que tem ladrão de galinhas, não é verdade? Quem rouba galinha é porque quer comer uma canja. E nesse frio, né? Então tem pessoas que roubam para comer. Só que mesmo assim, sendo para comer ou alimentar seus filhos, ainda vai preso, ainda paga uma pena. O que você faria se você visse os filhos seus passando necessidade? O que você faria? Você que é mãe teria coragem de entrar no mercado disfarçadamente, pegar um pacote de biscoito, sei lá, pegar leite? Você teria coragem de fazer isso? Você vendo seu filho passar necessidade e você sem ter dinheiro? E você que é pai, você teria coragem de ver um filho seu passando por uma necessidade? Porque coisa triste para o ouvido de um pai é o filho pedir pão e ele não tem para dar. O que você faria se você chegasse numa situação como essa? Né? Será que você correria o risco de ser preso, de ser presa para dar alimento à sua prole? Porque pedindo não dão, não é verdade? E às vezes a gente se sente obrigado de cometer esse tipo de infração para que a gente possa levar algumas coisas para casa. E aí eu já vi tanta história de pessoas que roubam galinhas e são presas, né? Pessoas que entram no mercado disfarçadamente e pegam um biscoito e vão presos, quando não vai para a salinha e o segurança humilha, né? Faz tanta pressão. E aí quando a gente que está do lado de fora, que tem um pão de dentro de casa, né? Que o filho não pede nada mais daquilo que ele venha consumir, e aí eu fico fazendo uma análise com esse texto que nós vamos ler agora, sabe? Porque quando a gente vê uma situação como essa, a primeira coisa que nasce dentro do nosso coração é um julgamento. É um julgamento. E eu tenho certeza que você já pediu alguma coisa a alguém e a pessoa não te deu. Não te deu. Aí você fala, nem por isso eu fui roubar. Correto, correto. Só que dependendo da gravidade, dependendo do tamanho da fome, dependendo de quantos dias que você está passando por necessidade, talvez você não vai levar em consideração que você pode ir preso, que você pode ser baleado, que você pode ser humilhado. A única coisa que você quer é suprir a necessidade dos seus filhos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis,
capítulo de número 6. Glória a Deus, Jesus. Segundo a Reis, capítulo 6. Aleluia. É muito importante que você leia esse texto. É muito importante. Segundo a Reis, capítulo 6. Todos acharam? Amém. Versículo de número 25, que diz assim: e o cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Só aí. Senhor amado, em nome de Jesus, sou grato, Senhor, de estar aqui com meus irmãos, com minhas irmãs. Sou grato, Senhor, pelo Teu Espírito, que o Senhor nos deu discernimento, sabedoria, e nos deu uma boa palavra no dia de hoje, Senhor. É o que eu te peço, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, Israel foi sitiado, Israel foi cercado, nem saía comida e nem entrava comida, e de não entrar comida, a comida acabou a comida, e a Bíblia diz que o cerco, eles ficaram cercados muito tempo, e aí começaram a matar os animais, e como tinha tanta gente, a Bíblia nem fala do resto do jumento, mas vai falar da cabeça do jumento. E jumento, quando você vai lá para o livro de Levítico, a Bíblia diz que a gente não pode comer jumento, nem jumento nem cavalo, porque eles não têm os pés fendidos, e nem rumina. Então aqueles animais que não tinham os pés fendidos não podiam comer. Mas aqui a Bíblia relata que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. Então a cabeça do jumento estava bem valorizada. E o que adianta, meus amados irmãos, a gente ter milhões e milhões e estar no deserto, onde não tem nada o que comprar, onde não tem como gastar? Então o dinheiro não vale nada. Mas quando a fome chega, tudo que a gente tem a fazer é comprar o alimento. E a Bíblia diz que se fechou o cerco, passou muito tempo, e aí começaram a matar o jumento. Não estou falando de vaca, não estou falando de novilho, nem de carneiro, mas estou falando de jumento, uma carne que era imprópria para comer. Só que aí a gente vê que era a cabeça do jumento. Aí você diz, poxa pastor, era melhor comprar um traseiro do jumento, ou a paleta do jumento, ou contrafilé do jumento. Era bom comprar uma parte que tenha carne, mas na cabeça tem pouca carne, e compraram por 80 moedas ou 80 ciclos de prata. Amém? Porque a fome era grande. A fome era grande. Aí eu pergunto para você, quem é que tem fome hoje? Ninguém tem fome hoje, não é verdade? Ainda que tivemos a greve dos caminhoneiros, mas eu acho que não faltou nada na sua mesa. Ainda que em alguns lugares de supermercado, atacadista ficaram vazias, mas a tua mesa não ficou vazia. A tua mesa sempre teve o pão e teve o leite, a carne e o feijão, não é verdade? Então não tem necessidade de comprar a cabeça de um jumento para comer na nossa época, não é verdade? Mas aí eu quero que você abra a sua Bíblia também no livro de Amós, capítulo de número 6. Amós, Amós capítulo 6. Quem encontrou? Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Amós capítulo 6, versículo de número 11, que diz assim. Falei, Amós capítulo 6. Não, Amós capítulo 8. 8, desculpa.
E chegando os dias, declarou o Senhor o soberano, em que haveria fome a toda a terra, fome não de comida e nem de bebida, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, não quero perguntar há quantos anos você serve ao Senhor. Eu não quero perguntar para você há quantos anos você faz parte desse ministério e de outros ministérios que você já usou. A Bíblia diz que vai chegar uma época onde o povo vai ter tanta fome, mas não é de pão e nem de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. Será que você tem discernimento quando é Deus que está falando com você? Será que você, quando entra no teu quarto para orar, será que você ouve, ainda que seja no teu coração, a voz do Senhor? Será que você, nas tuas peregrinações, no seu jejum, nos seus sacramentos, nas suas consagração, você tem discernimento que Deus está falando com você? Você assiste televisão em vários programas evangélicos, você sabe se é Deus que está falando com você, você vem aqui, você sabe se é Deus que está falando com você, você vai em outras igrejas, você sabe se é Deus que está falando com você. Aqui eu quero fazer uma junção de amor, valia 80 ciclos de prata, valia muito a cabeça de um jumento. E hoje, meus amados irmãos, eu quero explanar esse texto para você, para que você venha compreender. Irmãos, se a gente tem certeza que é Deus que está falando, nós não podemos falhar. É preciso a gente reconhecer que nós estamos com fome, mas não é de pão e nem de água, mas é da própria palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender que quando eu falei de 2 Reis capítulo 6, que o povo, porque ficou sitiado, ficou cercado, comprava a cabeça de um jumento para comer, porque não tinha outro alimento, porque durou muito tempo o cerco ali entre Israel, eles pagavam esse valor. Quando eu falei na primeira minha palavra daqui, eu falei para vocês, vem cá, vocês lembram de uma mulher, ou foi homem, eu não lembro mais, que roubou um leite, eu não sei o que é que ela roubou, mas que ela foi presa, que ela foi humilhada por causa de um litro de leite, porque os filhos estavam com fome? Você lembra? Sim. Vocês lembram disso? E falei de outros casos, falei também de pessoas que roubam galinha, e tantas outras coisas que as pessoas roubam para saciar a sua fome. Falei isso agora há pouco. Agora eu quero fazer uma junção com Amós, porque quem rouba uma galinha tem que pagar o preço, não é verdade? Tem que pagar o preço, ainda que peça e não lhe dão, mas é ladrão, tem que pagar o preço. Agora, quando a Bíblia diz aqui no livro de Amós, capítulo 8, meus amados irmãos, que Deus está falando, ei, vai haver fome, mas não é de comida, e nem é de bebida, é da palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, o quanto você tem disponível para pagar a palavra de Deus, para você adquirir a palavra de Deus, para você obter a palavra de Deus? Quanto você tem disponível? Eu não tenho um centavo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é de graça dá, de graça. Então, mais do que a gente está vendo hoje aqui, meus amados irmãos, é que tem muitos pregadores, muitos pastores, apóstolos, tem tanto homem aí dizendo que é de Deus, vendendo a palavra de Deus e muito caro. Verdade, Deus. E tem quem compre. Tem um monte de gente comprando, porque está morrendo de fome. Pessoas comprando profecia, pessoas comprando revelação, pessoas comprando tantas coisas. Tantas coisas. Sabe por quê? Porque a fome não é de pão, mas é da palavra, sabe? Mas eu quero dizer, o que te prende? O que você está sitiado? Quem está te sitiando? Quem está te prendendo? Para você ter acesso aos celeiros de Deus.
Quando eu faço um paralelo dessas duas passagens, meus amados irmãos, e falei que quem rouba uma galinha tem que pagar o preço, não é verdade? Mas a Bíblia diz assim: ei, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que eu preciso reconhecer que eu estou cansado. Eu não estou cansado, meus amados irmãos, da palavra. Eu estou cansado de comer picanha toda sexta-feira, lá do Picanha de Ouro. Eu estou cansado de tantas coisas. Mas a palavra de Deus, a gente nunca vai estar cansado. Mas aí eu olhando para esse texto hoje, juntamente com esse texto de Amós, irmãos, o que é que a gente não faz pelos filhos? Meus filhos não vão morrer de fome, ainda que eu tenho que comprar a cabeça de um jumento, por todo o dinheiro que eu tenho, mas eles não vão morrer de fome. Aí eu olho essa passagem, meus amados irmãos, eu vejo o próprio sacrifício de Cristo, sabe? Pagando um preço para me deixar de pé, para te deixar de pé, pagando um preço para a tua salvação, para a nossa salvação, pagando um preço para nos manter de pé nessa vida. Aleluia! Sabe? E eu e você, meus amados irmãos, será que nós temos fome da palavra ou fome de comida? De comida não é, porque a gente vê uns gordinhos por aí, né? Mas da palavra, irmão, está na hora de você assumir o seu papel no corpo, está na hora de você pagar um preço para ter esta palavra. E pagar um preço não é fazer voto de tolo, não é ir em cabeça de pastor, sei lá de quem, dizendo que você dá tanto, você ganha tanto, traz seu carro, traz sua casa. Não! Sabe? É você dizer: eu tenho fome de Deus. Se tem culto na quarta, na sexta, tem no domingo, ou no domingo. Se tiver na segunda, eu vou no domingo, ou na segunda. Se tiver monte, eu vou para o monte. Se tiver vigília, eu vou para a vigília. Eu tenho fome de Deus. Nós andamos cabisbaixo, nós andamos entristecidos, porque me diga uma coisa: você já viu quem está com fome andando animado? Você já viu? Ai, estou com fome, glória a Deus. Você já viu isso? Sabe? Mas quando você está cheio, quando você come o suficiente, vai vir vendaval, vai vir tempestade, pode vir o que vier, você vai se manter de pé. Aleluia! Comprar a cabeça de um jumento? Pastor, comprar a cabeça de jumento é para matar a fome dos filhos, para matar a sua fome. Ou você está disposta a dizer: eu não tenho fome de cabeça de jumento, eu tenho fome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Se você tiver fome nessa noite, eu quero te dizer algo importante para a sua vida, para as nossas vidas. Irmãos, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim não terá fome e nem vai perecer. Só que quantos de nós, meus amados irmãos, estamos preferindo cabeça de jumento? Quantos de nós estamos comendo coisas que não tem nada a ver com o pão da vida? E aí, quando vem a tempestade, quando vem os vendavais, a gente... Mas eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite, sabe, para comer do pão da vida. Que ainda que o diabo te levar lá no deserto e dizer: transforma essas pedras em pães, você vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas pessoa se sujeitar a comprar a cabeça de um animal que era impuro naquela época para comer. Pense só o tamanho da necessidade, o tamanho da fome, sabe? E eles olhavam para um lado e para o outro, não vinha, não tinha como entrar comida, pois Israel estava sitiado. Poxa, então a gente vai ter que comer o que tem por aqui mesmo. E aí arrumaram essa cabeça de jumento. Eu acho que muitos jumentos morreram naquela época, porque a cabeça valia ouro, valia prata. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso foi que eu falei agora há pouco. Você sabe se é Deus que está falando com você? Quando você ora, você tem escutado a voz de Deus?
Quando você ora, quando você se consagra, você tem escutado a voz do Senhor? Pastor, quer que eu fale a verdade? Pastor, não estou escutando não. Então deixa a cabeça do jumento para lá e vem comer do pão da vida hoje. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Só que aí, meus amados irmãos, eu quero fazer esse paralelo de 2 Reis com Amós. Preste bem atenção. Irmãos, Deus, ele é onisciente e onipresente, onipotente. Ele fala aqui, ele fala na Deus e Amor, fala na igreja do pastor Benício, ele fala na igreja da pastora Edinalva, ele fala ali, ele fala onde ele quer falar. Não é verdade? Agora tem que ver quem é que está disposto a ouvir. Porque o que muitos de nós estão fazendo é só escutar, ouvir não. Escutar, eu posso virar as portas e escutar o teu glória a Deus, teu aleluia. Agora ouvir, eu preciso olhar para você. Eu preciso direcionar você. E é isso que está acontecendo, meus amados irmãos. Nós precisamos, sabe, sair dessa situação, porque os dias são maus. E quando a Bíblia diz, ei, vai chegar o tempo que os homens vão ter fome, mas não é de comida. E nem é de bebida, mas é da palavra de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que tem um monte de profissionais de culto, tem um monte de falsos profetas já agindo na nossa geração, tem um monte de homens e mulheres dizendo que são de Deus e não são. Não são. Pastor, por que você está falando isso? É porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Isaías, quando ia passando, as mulheres diziam, olha, aí, Eliseu ia passando, aí vai verdadeiramente um homem de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade na sua boca. Oh Deus, aleluia. É verdade na sua boca. Só que o que acontece, irmão? Hoje nós nos contentamos com balinha de hortelã, hoje nós nos contentamos com chupetinha, com chicletinho, com sorvetinho, isso, aquilo, outro. Aí quando o caldo engrossa, a primeira coisa que a gente faz é gritar papai e mamãe porque estou com fome, sendo que o próprio pão da vida diz, ei, se tiveres fome e comer de mim, herdará a vida eterna. Então eu quero dizer nessa noite, é hora, meus amados irmãos, você não está cercado, Satanás não tem poder contra a sua vida, nenhum demônio pode se situar em sua casa, situar em seu casamento, suas finanças. O que está faltando, meus amados irmãos, é você comer de Cristo. Então preste bem atenção, irmãos. Há tempos difíceis. Só que a gente pensa que é só para a vida do outro. É só para a vida do outro. A gente nunca quer se ver na situação. A gente nunca pensa que vão roubar o nosso carro. A gente nunca pensa que vão entrar dentro da nossa casa. A gente pensa que nunca vão mexer com a esposa, com o marido. A gente pensa que nada vai acontecer, só acontece com os outros. Mas eu quero te dizer nessa noite, a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, se torne de pé, se esforce, tenha ânimo, se encoraja, porque Deus nessa noite, Ele está dizendo assim, ei, deixa a cabeça de jumento para trás, da tua vida. Aleluia! Aí eu quero só concluir aqui, falando, irmãos, tem palavra da Universal, televisão, do R.R. Soares, Igreja da Graça, do Agenor Duque, do Apóstolo Salgado, tem tantos programas, tem igreja aqui, tem igreja ali em cima, tem igreja aqui para trás, tem igreja para lá, tem tanta igreja, meus amados irmãos, mas eu nunca vi tanto crente fraco, que não aguenta ser espremido, que não aguenta chicote,
Lhe lembro muito bem da passagem lá de Atos, que Paulo chega descendo para Creta, ele, Barnabé e João Marcos, e diz: olha, vamos para Pisídia. E aí Marcos diz: o quê? Para Pisídia? Para Pisídia eu não vou. Para Pisídia eu não vou. Para Pisídia foi lá onde nos chicotearam, lá onde te pedrejaram. E Paulo falou: não, se você não quer ir, fique, mas eu vou. E a Bíblia diz que ele foi para Pisídia, de Pisídia foi para Sarde, e foi chicoteado de novo, apanhou de novo. E aí João Marcos, no final do ministério de Paulo diz assim: ei, traz contigo João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando o couro está comendo, quando o chicote está ardendo no lombo, nem todos que andavam com você vai continuar andando. É verdade. Nem todos. E João Marcos era um homem de Deus, mas ele viu Paulo sendo apedrejado. Ele viu Paulo sendo apedrejado quando os irmãos se reuniram, os judeus juntamente com os essênicos e os fariseus apedrejaram Paulo. E Paulo não era bobo, começou a respirar e ficou quietinho lá no chão. E aí foram lá Barnabé, João Marcos, e disse: rapaz, você é louco. Ele falou: louco não, vou continuar fazendo a obra. João Marcos disse: então você pode ir sozinho, porque as pedradas não é para mim, é para você. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, muitos até podem bater nos seus ombros, bater, te abraçar e dizer: pastor, meu irmão, estou contigo, mas na hora da luta o chicote estrala, aí a gente olha para um lado, cadê ele? Olha para um lado, cadê ela? Pastor, me dá uma referência. A referência melhor que eu te dou é a mulher de Jó. Quando ele perdeu tudo, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou: não, eu sei o Deus que eu adoro. Aleluia! Irmãos, quem você está disposto a alimentar? Quem você está disposto a alimentar? Aqui eu acho que quase todos conhecem, né? O irmão Zé, que dormia lá na igreja da Edinaldo, da pastora Edinaldo, todo mundo conhece, né? Quantas oportunidades foi dada para aquele homem? Quantas oportunidades foi dada? Não é verdade? Andava bonitão, bem barbeado, lembra disso? Barbeado, bonitão, né? Quantas oportunidades foi dada? E ele não quis, ele prefere dormir ali do lado da conímbra, precisando de um cobertor de um, cobertor de outro, a comida de um, a comida de outro, vindo várias vezes, deu café e comida, né, vindo ali, sabe? Não quis. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão, é que quando a prova aperta, é onde a gente sabe quem vai persistir no Evangelho. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz assim: aquele que quiser seguir, tome a sua cruz. Não é a cruz de Jesus, é a sua. E cruz simboliza morte. E quem é que quer morrer? Ninguém. Sou muito novo ainda. Sou muito novo. Né, Jefferson? Então ainda, não quero morrer. Então não existe morte sem cruz. E aí Jesus deixa bem claro: ei, você quer me seguir? Se prepara para os açoites, se prepara para a chicotada, se prepara para as pedradas, se prepara para a perseguição, se prepara para ficar só, se prepara, você vai ser rejeitado, se prepara para a humilhação. É isso que Jesus está falando. Por quê? Porque Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso espelho, e passou por tudo isso de cabeça erguida. Aí nessa noite Ele diz no livro de Amós: ei, vai chegar um tempo aonde as pessoas terão fome, mas não é de comida e nem de bebida, mas é da palavra de Deus. Aí eu quero falar para você: eu já passei por esse tempo, e esse tempo pode chegar para a minha vida de novo. Tem tempo que eu não consigo orar direito, tem tempo que eu não consigo jejuar, tem tempo que eu não consigo me consagrar, tem tempo que eu não consigo ler, tem tempo que eu não consigo interceder, tem tempo. Por quê, pastor? Porque eu não sou diferente de você. Você também tem tempo
Tem tempo. E aí o que acontece quando chega esse tempo e não temos força nenhuma? A gente precisa alimentar-se de novo. Do que, pastor? Da própria palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro, João e os discípulos estavam pescando e não pescaram nada. E quando chegou na beira da praia já tinha pão e peixe sobre as brasas. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que Jesus sempre tem um alimento para a minha alma. Aleluia, Jesus sempre tem cansado e abatido. Então nessa noite, igreja do Senhor, será que você tem fome de Deus? Tem um louvor que fala que tem fome de Deus, é verdade? Tem um louvor que diz que queria ser como flecha na mão do valente. Tem flecha que acerta o alvo certo. Diz que é um farol que brilha na escuridão. Diz que é ponte. E é tanta coisa. Aí eu vejo, meus amados irmãos, que quem está bem alimentado da palavra resiste os dias maus. Aleluia. Glória a Deus. As tempestades Sim, da Pai. vida. E aí, para concluir, para fecharmos aqui essa mensagem que é bem curta. Glória a Deus, Pai. Bem curta. Quando a gente diz que alguém roubou alguma coisa ou pegou, a gente quer que essa pessoa seja penalizada. E aí a gente dá uma de juiz e dá uma de santo. Dá uma de santo. Roubou, tem que pagar. Por que ela não pediu? Por que não falou comigo? A gente começa a procurar argumento, mas não se infiltra na necessidade daquele que está passando o momento. A gente não se filtra, a gente não sonda, a gente não faz uma varredura para saber a profundidade da fome. E aí eu encontro algo maravilhoso dentro desse texto, irmãos. Algo maravilhoso. A Bíblia diz que a cabeça de um jumento valia ouro, valia prata. A cabeça de um jumento. Eu, lá no Nordeste, comia tripa de porco. Passarinha, não é passarinho, é passarinha. É um óleo dentro do porco, sabe? Comia pescoço de galinha e ainda como ainda, Deus. Pescoço de galinha bem cozido, né, divino? Sabe? Só que aí, preste bem atenção, tá aí o Jefferson aí que já é macaco velho. Imagine o Jefferson fazer uma comida dessas mais fortes para os filhos, pai, eu não como isso. Não é verdade? Você tem filho, você sabe do que eu estou falando. Tem uns que chegam até a dizer, mas eu estou enjoado de carne. Estou enjoado de carne. Não é verdade? Tem uns que dizem, mãe, eu prefiro um ovo hoje. E outros dizem, mãe, agora eu não quero mais ovo, eu quero uma carne. Mãe, pai, me leva no McDonald's. Faz esse arrodeio todo, não é verdade? É muito bom a gente comer, não é verdade? Agora imagine uma fome para comer a cabeça de um jumento. A Bíblia fala nos livros dos reis e no livro de crônica que duas mulheres estavam com muita fome, mas muita fome mesmo. E uma falou para a outra, as duas tinham nenenzinho de colo. Uma falou para a outra, disse, vamos comer meu filho hoje, amanhã a gente come o seu. E aí, a fome era tamanha, a mãe falou, disse, fechado, vamos comer o seu filho hoje, amanhã nós comemos o meu. E aí mataram o menino e comeram. Pastor, era canibal, não era fome, muita fome. E quando a gente está com fome, a gente nem pensa direito, não é verdade? Dizia o velho Charles Chaplin, ele comia a própria bota pensando que era macarronada, né? E aí a Bíblia diz que mataram o menino e comeram o menino. E aí no dia seguinte, na madrugada, a outra tirou o filho da outra e colocou no colo. A outra acordou, não viu o filho, tomou o filho. E ela disse, não, agora você vai ter que matar o seu filho agora nós vamos ter que comer o seu filho. Ele falou, não, meu filho, não, mas a gente já comeu o seu. Não, já comeu o meu, não, agora o meu não mato não.
vamos lá levar para o rei. Chegou lá no Salomão, Salomão já tinha orado, não pediu dinheiro, não pediu riqueza, só pediu sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão trouxe as duas mulheres e falou: vem cá, e agora? De quem é o filho? É meu, não é dela, não é meu, não é meu. Ficou aquele negócio todo lá que você já sabe. Salomão falou: traz o menino, deitou o menino aqui, me dá uma espada, vou cortar o menino no meio, fica um pedaço para cada mãe. Só que quando levantou a espada, uma delas disse: não, é dela, filho, pode dar para ela. Salomão disse: então verdadeiramente o filho é seu. E deu. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmão, é quando a gente está disposto pela palavra de Deus, quando a gente está disposto para obedecer a Deus. Quantos de nós temos sede, mas não é de água, é do Espírito Santo? Quantos de nós temos fome, mas não é de pão, esse pão que perece, mas o pão vivo que desceu do céu? Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida e atentar, porque os dias são maus. São maus. E quantos de nós, meus amados irmãos, estamos vendo tanto absurdo que está acontecendo, tanta coisa acontecendo, e a gente não desperta. Mas é hora da gente despertar, se alimentar do Senhor, ser a luz do mundo, como foi cantado aqui, e brilhar lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro a gente tudo se ama, mas tem um monte de gente perecendo lá fora, precisando muitas vezes, não é só do pão, não é só do travesseiro, do cobertor, mas precisando da palavra de Deus, e essa já está dentro de você. Aleluia! É que diz o salmista: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, guardei no meu coração. Então, quantos de nós, meus amados irmãos, estamos dispostos a pagar um preço, pagar uma penalidade? Como assim, pastor? Quem rouba uma galinha tem que pagar a penalidade, não é verdade? Mas eu quero dizer que quem tem fome e que a palavra de Deus é de graça, e a maior sentença, a maior dívida, ele já pagou na cruz do Calvário. Eu e você somos livres. Eu e você somos nascidos de novo, ungidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu e você, nessa noite, meus amados irmãos, precisamos refletir sobre a nossa vida espiritual. E eu quero parar por aqui. Quando falei a você, você tem certeza que é Deus que está falando com você? E você, um fala na sua cabeça que sim, outros falam que não sei, mas é a pura realidade. É a pura realidade. Sabe? Eu tenho um ditado que eu sempre falo por aí, e já falei aqui, que quem almoça bem em casa não precisa comer lanche fora. Não é verdade? Mas tem gente que gosta de coxinha, gosta de uma Coca-Cola, gosta de tantas outras coisas, ainda ele não está nem com fome, mas come. É ou não é verdade? Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando você está cheio de Deus, irmão, você não come qualquer coisa. Você sabe como Deus está falando, você sabe que a profecia está carregada da palavra, você sabe que a visão está de acordo com aquilo que Deus falou. Então, quantos de nós, meus amados irmãos, estamos passando por esta fome sem perceber e estamos morrendo espiritualmente? Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus, ele diz: ei, vinde a mim todos que estáis com fome, cansado, oprimido, e ele vai te aliviar, ele vai te